Como assim Deus só... Por que eu precisaria falar com Deus em aramaico? Ou com Jesus em aramaico? Ele é tão grande, é tão poderoso, ele entende todas as línguas. Ele entende português, ele entende a língua do coração. Eu não preciso falar com ele numa língua própria, uma língua celestial. Não. Ele entende todas. Então nós temos traduzido a Bíblia desde o começo e hoje somos campeões absolutos. A Bíblia não tem ninguém vindo atrás dela. Ela está em mais de 700 línguas, completinha. Em segundo lugar, dizem que é o Pequeno Príncipe, mas o Pequeno Príncipe é uma brincadeira comparado com a Bíblia. O Pequeno Príncipe você traduz numa tarde. A Bíblia você leva 20 anos, 5 anos para fazer o Novo Testamento, 15 para fazer o resto. Então, a Bíblia é o livro mais traduzido no mundo, é o livro mais lido, é o livro mais estudado. Ninguém estuda tanto um outro livro quanto a Bíblia. Dizem que, em segundo lugar, vem os textos de Shakespeare. Mas aqui, vocês vão estudar Shakespeare numa faculdade de letras, provavelmente alguns vão se interessar. O mundo que fala inglês, eles estudam Shakespeare, mas a Bíblia é estudada em todo o mundo. Enquanto nós falamos aqui, tem gente escrevendo artigos sobre a Bíblia. E em termos de tradução, nós temos um know-how acumulado impressionante. Um dos grandes teóricos da tradução, e o Jim Nida, claro, foi além do que hoje não é mais moderno, atual, mas ele foi um dos pioneiros nesse campo da tradução. O que é traduzir? Traduzir é transferir, é passar de um lado para o outro, passar de cá para lá. No caso de uma língua para outra. Agora, como é que se faz isso? É fácil ou é difícil? Tem gente que pensa assim, se você conhece o grego e você escreve bem o português, você pode fazer uma tradução. Só que não é tão simples assim. O segredo do tradutor é exatamente a transferência. Tem gente que conhece bem o alemão, o inglês, o italiano, seja em que língua for, e conhece bem o português, mas não consegue fazer a passagem. Porque ao traduzir você precisa negociar. Tem coisas que não passam para outra língua, tem coisas que precisam ser explicadas com mais detalhes, porque senão o leitor, o ouvinte não entende. Então tem gente que... A tradução é muito mais arte do que técnica. Aliás, muito mais intuição do que aprendizagem. Tem gente que faz curso de tradução e nunca aprende a traduzir. Tem gente que... A maioria dos tradutores brasileiros não estudou nada sobre tradução. Eles traduzem intuitivamente. É um dom. E quem não tem o dom pode até desenvolver um pouco, mas tem gente que tem a mão, foi talhado para traduzir. A Bíblia em português. A Bíblia em português tem 338 anos, o Novo Testamento. Foi publicado em 1681 e o tradutor do primeiro Novo Testamento completo, João Ferreira Anes de Almeida. Ele é conhecido às vezes como padre, mas de padre ele só tinha um nome. E quem deu o nome para ele foi a própria Sociedade Bíblica Britânica, que na primeira edição da Bíblia completa, num volume, 200 anos atrás, 1819, exatamente 200 anos atrás, eles colocaram na página de rosto que a tradução foi feita pelo padre João Ferreira de Almeida. Mas de padre ele não tinha nada, só um nome. Ele era pastor da Igreja Reformada Holandesa, engalfinhado numa polêmica com os jesuítas, e, evidentemente, nessa época, traduzir a Bíblia não dava cadeia, mas dava condenação da Inquisição, e você podia ser morto. E o Almeida foi condenado pela Inquisição e queimado simbolicamente, porque não conseguiram prendê-lo. Ele estava trabalhando na Igreja Holandesa, e os holandeses são protestantes. A Igreja Reformada Holandesa é calvinista, de leve, assim, mas os jesuítas disseram que a tradução de Almeida não tem ranço calvinista, que é um testemunho importante. A tradução não foi feita no Brasil, nem em Portugal, porque não seria possível, ela foi feita na Indonésia, na ilha de Java, no contexto da Igreja Holandesa. Mas havia lá gente que fala portuguesa. E Almeida fez questão de publicar o Novo Testamento, porque ele entendia que esse Novo Testamento precisava alcançar todo o povo português. Ele não fez uma Bíblia para a sua igreja, ele fez uma Bíblia para os portugueses. Os jesuítas diziam,
a Bíblia na língua do povo é a fonte de todas as heresias. E o Almeida respondia: o povo português está em trevas porque não pode ler a Bíblia. E hoje nós sabemos que o Almeida ganhou essa parada porque a Igreja Católica mudou o ponto de vista. E eles hoje traduzem e publicam a Bíblia nas línguas do povo, português, espanhol, assim por diante. Então, esse é Almeida. A Bíblia de Almeida, então, ele não fez a Bíblia completa, ele morreu quando estava traduzindo o último capítulo de Ezequiel. Um colega dele, Jacobus Optenacker, um holandês, fez o resto. E aí a Bíblia levou mais 50 anos para ser publicada, porque o Almeida não estava lá para cutucar e pressionar. E, enfim, essa história. E o que é então, como é que o Almeida chegou até nós? Ele está entre nós hoje com o seu texto antigo, arcaico, de certa forma. Como é que o Almeida está entre nós hoje com o seu texto? Na Revista e Corrigida. A Almeida Revista e Corrigida é, de certa forma, o texto mais próximo do Almeida lá de 300 anos atrás. Mas aí a gente precisa dizer, é um texto fácil, é um texto bem fluido, é um texto fácil de ler, especialmente em voz alta. Em alguns casos sim, em outros casos não. Você tem trava-línguas, você tem combinações que soam esquisito. E exatamente por isso que se fez no Brasil, 60 anos atrás, a Almeida Revista e Atualizada. E o grande diferencial da Almeida Revista e Atualizada em relação à Corrigida, além de ser feita toda uma revisão a partir dos originais, é a questão da sonoridade. A Bíblia é um dos poucos, se não o único livro que é lido em voz alta. Você pode ler para você mesmo, você vai provavelmente ler na igreja. E se ele é lido em voz alta, ele não apenas precisa estar escrito corretamente, mas ele precisa soar bem. Então eles foram, na revista atualizada, de 60 anos atrás, eles eliminaram os desagrados cacofônicos, as combinações que se você vê a palavra escrita não tem problema, mas se você junta na leitura, fica esquisito. Então tem homens de pouca fé, você tem o café. Ali se vê o fim de todos os homens, em Eclesiastes, diz assim, não vá para casa onde tem festa, mas vá na casa onde tem luto, porque ali se vê o fim de todos os homens. Quem é essa dona Alice que tem tanto poder assim? E por aí vai, né? Desdentão, tem um dentão. Esse tipo de combinação eles trataram de eliminar para que não soasse engraçado. Né? Essa então é a Almeida Revista Atualizada. Mas a Almeida Revista Atualizada é um texto ainda, tanto a Corrigida, que é mais antiga, como a Atualizada, que é de 60, 70 anos atrás, ainda são traduções complexas. Por quê? Porque elas são traduções formais ou literais e usam um vocabulário elevado. Porque na época se achava assim que a Bíblia tem que sempre falar num tom bem elevado. Deus não pode falar uma linguagem simples, quando na verdade Jesus falou da forma mais simples possível. Mas a Bíblia tem que ser no estilo do Rui Barbosa, uma coisa complicada. É aí que a fêmea do suíno contorce o seu apêndice caudal. Isso é uma forma barbosiana de dizer aí que a porca torce o rabo. Esse tipo de coisa, é brincadeira, né? Mas o livro de cabeceira do Antônio de Campos Gonçalves, que era o especialista em língua portuguesa da Revista Atualizada, era Rui Barbosa. Machado de Assis. Machado de Assis é complicado hoje para a criançada na escola. A Almeida está mais ou menos no nível do Machado de Assis. É bem literário, mas as pessoas têm dificuldade de entender. Para resolver essa questão, para abrandar isso, e para surpresa e choque de muitos, até ainda hoje, a Sociedade Bíblica, sob essa influência de Eugene Nida e outros, lançou em 1973 a Bíblia na linguagem de hoje. A Bíblia na linguagem de hoje completou 40 anos, especialmente o Novo Testamento. Ele foi lançado em 73 e
E para lembrar esses 40 anos de Bíblia na linguagem de hoje, eu fiz uma pesquisa histórica e fiz um pequeno apanhado sobre o que é a Bíblia na linguagem de hoje. Esse livro me parece que está esgotado, mas ele pode ser adquirido como um e-book em sbb.com.br. E a principal contribuição aqui é a história. Por que isso foi feito? Quem pediu? Qual foi o processo? Isso não foi tão fácil. Teve um momento, acredite, que eles pensaram assim, em até contactar Érico Veríssimo, para ver se ele não ia fazer a tradução para o português. Eles não conseguiam encontrar ninguém que fizesse a tradução. Foi um dilema, levou tempo. No momento até interromperam o projeto, não tinha ninguém que fizesse. Essa era uma dificuldade. Quando essa Bíblia saiu, o Novo Testamento, o choque foi grande. Por quê? Porque nós tínhamos só conhecimento da Bíblia de Almeida. A Bíblia tem aquele jeito de ser. De repente surge uma Bíblia como uma linguagem que parece linguagem de jornal. As pessoas dizem, não, isso não é Bíblia. Profanaram a Bíblia. Queimaram em praça pública. Os tradutores disseram, ainda bem que hoje queimam a tradução e não os tradutores. Né? Na época da Reforma, queimaram lá o Tyndale, né? Essa coisa toda. Né? Hoje só queimam a tradução. O que a nova tradução à linguagem de hoje tem, que as outras Bíblias não têm? Ela tem um outro enfoque. Em vez de transferir as palavras para o português, palavra por palavra, na medida do possível, ela esquece as palavras e traduz o que as palavras significam. Ela traduz o significado. Mas as pessoas querem sempre ver as palavras. Onde é que está aquela palavra? Na verdade, a Bíblia não é feita... Ela é feita de palavras, mas não é palavra por palavra. É sempre textos. Não leiam palavras, não preguem palavras, preguem textos. De preferência, textos mais longos, dentro do seu contexto, parágrafos. E não uma palavra. Eu escuto, às vezes, pregações, é uma longa filosofação em cima de uma palavra, fora do seu contexto. Então, traduzir o significado e não as palavras. O Eugene Nard escreveu um artigo que diz assim, tem pessoas que temem mais as palavras do que temem a Deus. Então, a palavra tem que estar lá. Cadê aquela palavra? As palavras sumiram. E as pessoas dizem, sumiu tudo da Bíblia. Sumiram as palavras conhecidas, mas não sumiu o significado. É a mesma coisa. Às vezes até não sumiu nada, até apareceu mais coisas. E uma das coisas que a Bíblia na linguagem de hoje faz é explicitar o que está implícito. Onde? Não nas entrelinhas, mas no contexto cultural. Então, por exemplo, Jordão vai ser sempre Rio Jordão. Em alguns momentos, uns 6 ou 7 lugares, a Bíblia identifica o Jordão como um rio. Mas no mais das vezes, eles dizem Jordão e todo mundo sabia do que era. Eles sabem que o Jordão não é o dono da mercearia ou da padaria, o seu Jordão. O Jordão é um rio. Precisava dizer, não, era o único que tinha. Todo mundo sabia, falou, o Jordão é um rio. Mas no mundo onde tem tanto rio, quem é que vai saber que o Jordão é um rio? Muita gente não sabe. Pensa que é o Senhor Jordão, o seu Jordão lá, né? E por aí vai. Então, eles sempre explicitam que é rio. Mas está errado? Não. Simplesmente o leitor original sabia isso. O leitor de hoje, especialmente se ele não tem conhecimento bíblico, ele não sabe. Aí Paulo foi para a Ásia. Nossa, ele foi para o Tibete meditar. Não foi. Ele foi para a província da Ásia, que é ali onde fica Éfeso. Então, a Ásia, para nós hoje, é um continente. No mundo bíblico, a Ásia, no tempo do Novo Testamento, é uma província romana. Então, eles sempre colocaram província da Ásia. Na Nova Almeida Atualizada, nós fizemos a mesma coisa. Então, a Bíblia, na linguagem de hoje, pagou o preço do pioneirismo. E ela ainda leva a bordoada a valer. O pessoal critica a Bíblia, mas tem outras que chegaram no vácuo dela, por exemplo, NVI, tem muita coisa. A NVI não é tão radical, tão avançada, mas a NVI tem mais apegada em muitas coisas. O pessoal não fala mal dela, ou, pelo menos eu não vejo. Bom, não vem para nós, eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre ela. Mas a Bíblia na linguagem de hoje pagou o preço do pioneirismo. E ela reduz o vocabulário para 4.000 palavras diferentes.
O dicionário da língua portuguesa é 400 mil vocábulos, 500 mil. Mas nós, na vida diária, usamos o quê? 3 mil palavras. A gente se vira com muito pouco. A gente diz sempre as mesmas coisas, ou coisas diferentes com as mesmas palavras. 4 mil ainda é muito para a maioria do povo brasileiro. Para os indígenas, aqueles que estudam, aprendem o português como segunda língua, é muita palavra. Os indígenas, tradutores para línguas indígenas, pedem uma Bíblia. E essa nos falta, uma Bíblia simples, com frases curtas, Bíblia para crianças. Frases curtas. Tem frase muito comprida na Bíblia na linguagem de hoje. Ela reduziu muito o tamanho, mas ainda é longo o texto. Então, ela reduz a isso e ela procura falar para todo o povo brasileiro, de norte a sul, leste a oeste, uma língua comum. Ela procura evitar regionalismos. Então, eu às vezes digo assim, ela é uma camiseta, uma camisa tamanho único, mas que não é o tamanho exato de ninguém. Ela não é bem o jeito do gaúcho falar. Nós não falamos você. Já estamos começando por influência da televisão, né, dos meios de comunicação. O gaúcho diz tu veio, tu viu, né? Ele não diz o você. Ele sempre usa o tu como se fosse você. Não é tu foste, tu foi. Né? Tu foi muito, muito apressado nisso aí. A gente fala assim, o gaúcho. Nós não usamos o você. Mas a maioria fala o você, então nós nos acostumamos ou adaptamos a isso também. Essa é a Bíblia na linguagem de hoje, então. Agora, finalmente, em 2017, nós conseguimos, na Sociedade Bíblica, ou lançamos uma revisão da Almeida atualizada. Seria, por assim dizer, a terceira edição da atualizada, com o nome de Nova Almeida Atualizada. Eu não sei se vocês já conhecem, e se não conhecem, eu incentivo a que conheçam. E eu não precisaria fazer um longo discurso aqui, né? Nem vou ter tempo, mas ela tem aqui, na introdução, isso é a transparência da SPP, nós fizemos e explicamos o que fizemos. Então, tem gente que faz tradução, revisão, publica, mas não diz quem fez, ou como fez, ou por que fez. Nós explicamos aqui. Listamos 10 peculiaridades da Nova Almeida atualizada. Então, eu não vou poder ler tudo aqui, mas nós tiramos as palavras arcaicas, nós transformamos do tu e do vós para o você e vocês, exceto nas orações e nos salmos. Então, as pessoas se tratam pela terceira pessoa e não pela segunda pessoa. Nós levamos em conta o que mais? A ordem das palavras. A Bíblia está toda, por assim dizer, arrevezada. As Bíblias clássicas. Por quê? Porque elas seguem literalmente o texto hebraico e o texto grego. E aí a linguística nos ajuda. Ela diz assim, cada língua tem o seu jeito de ser. E quem não respeita isso acaba imitando a estrutura das frases dos textos originais. Começando no primeiro versículo da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim. Então, bara é o verbo e vem antes de Elohim, que é Deus. Mas em português ninguém fala assim, a menos que seja poesia. Você coloca o sujeito antes do verbo, e é o que a gente fez aqui. No princípio, Deus criou. Né? Disse Moisés. Não, Moisés disse. Respondeu-lhe Pedro. Não, Pedro respondeu para Jesus. Então, esse desarrevezamento, essa ordem que é natural em português, mas que, aliás, que não é natural em português, que agora é, porque ela segue o jeito, as mesóclises. Eu faço esse desafio. Se vocês encontrarem um texto escrito por um escritor de renome brasileiro de hoje, Milton Atum, ou seja quem for, Inácio de Brandão Loyola, que tenha 3 mesóclises, ganha um prêmio. O que é mesóclise? Essa construção tipo dar-se-vos-á, dir-lhes-eis. Como é que é? CMI, e por aí vai. Enfim, esse tipo de
de construção, com o pronome esse se ou vos intercalado no meio da palavra. Em Portugal isso é muito comum. José Saramago usa isso o tempo todo, mas no Brasil não se usa mais. As mesóclises. Tá? Louvar-te-ei. É tão comum para nós. Exaltar-te-ei. Eu te exaltarei. Eu te louvarei. Nós tiramos todas essas mesóclises. O que mais nós fizemos? Unidades de peso, medidas. 200 côvados. O que é isso? 100 estádios. Ué, é o Maracanã ou é o Engenhão? 100 estádios. Mas ninguém consegue imaginar o que é isso. Se você tem a ideia de que o côvado é um pouquinho menos do que meio metro, 44 centímetros, você até pode pensar 200 côvados, mais ou menos 100 metros. Então, o que acontece? Você deixa o leitor na mão. As traduções formais, elas deixam o leitor na mão, eles deixam empenhado. Eles pegam a calculadora e começam a calcular. Então, o leitor não sabe isso intuitivamente, a menos que seja um leitor muito bem instruído e formado, e tenha estudado isso. Então, ele vai ter que pegar a calculadora. Se ele vai ter que calcular, vamos nós fazer para ele. E vamos colocar em metros, em peso, em quilos, e assim por diante. Um hin de azeite, o que é isso? Alguém tem ideia? Isso é muito ou é pouco? Então, essas coisas todas têm que ser, por assim dizer, atualizadas e foram. O que mais eu coloco aqui? Mas as coisas como, por exemplo, um denário. Denário ficou. Isso é muito perigoso, você dizer assim, 15 dólares. Tem bíblias que fazem isso, que no passado colocaram em dólares. Mas o dólar também desvaloriza. E aí não significa mais nada. Então, os denários, as dracmas, aí a gente colocou uma nota dizendo qual é o valor aproximado. Que o denário é o que se pagava normalmente por um trabalhador diarista por um dia e tudo isso. Então, essa é a nova Almeida atualizada, em que nós procuramos manter tudo que está na atualizada, mas aquilo que foi que nós achamos que tinha que mudar, muda. O princípio foi esse. Formal sempre que possível. Literal. Não precisa florear ou explicar se traduzir ao pé da letra funciona. Mas quando não funciona, aí você precisa dinamizar. Então, formal sempre que possível, dinâmico ou semântico sempre que necessário. Eu confesso, eu não sabia o que é prevaricar. Israel prevaricou. Não sabia o que era isso. E aí o que acontece? Aí tem que olhar o original. Se você olhar um dicionário Wise ou Aurélio, ele vai te dizer provavelmente a definição jurídica de prevaricação, crime de prevaricação, e não é necessariamente a mesma coisa. Tem que olhar um dicionário do tempo bíblico, ou do termo bíblico. Então, prevaricar é trair, é ser infiel. Nós usamos várias maneiras, dependendo do contexto. Enxúndia nas ilhargas. Né? O que é? Né? Tem certas coisas que são difíceis em português, de expressar em português, porque nós não temos os termos. Por exemplo, deserto. Nós usamos ermo, mas isso não é normal dizer. Ali tem um ermo. No sul do Brasil está se formando um ermo, não está se formando um deserto. Então, mas para efeitos de poesia, nós tínhamos que ter um sinônimo para fazer a rima, a repetição, para não usar o mesmo termo. Então, cabeça. Cabeça é uma palavra que qual é o sinônimo de cabeça? Eles usaram na Almeida Revista Atualizada mioleira, mas essa nós tiramos. O que é mioleira? Ninguém vai entender o que é mioleira. Enxúndia. Nós não temos um sinônimo para gordura. Tem aquele texto de Jó que fala, os amigos de Jó disseram para ele, você tá magrinho porque você é mau. As pessoas boas estão gordas.
E aí o Jó disse, não, tem muito mal que tem o rosto bem arredondado, está bem rechonchudo, e acumula enxúndia nas ilhargas. As ilhargas é essa região da cintura. E enxúndia é um substantivo, aliás, um sinônimo de gordura. Mas enxúndia ninguém entende o que é. Ilharga ainda fica... Nós poderíamos ter colocado, ele tem um pneuzinho na cintura, mas isso seria muito chulo, muito pouco nobre para uma Bíblia. Então, nós, nesse caso, recorremos ao pronome relativo. Então, diz assim, ele tem o rosto... no rosto ele tem gordura que se acumula na cintura, uma coisa assim. Nós usamos o que para não repetirmos, ou para não termos que usar um sinônimo de gordura. Então, tudo isso, os termos difíceis foram tirados, arguir, e por aí vai. Tudo que não, mas os termos teológicos, como redenção, justificação, santificação, propiciação, esses termos que são clássicos da teologia, a gente deixou. E no caso dos Salmos, pouquíssima coisa mudou. Porque os Salmos, os próprios editores, ou membros da comissão que fez a linguagem de hoje, eles disseram, em Almeida, os Salmos são imbatíveis. E os Salmos a gente só tirou, por exemplo, pavês. Pavês e escudo. O que é pavês? Pavês não é um doce, mas é um outro termo para um escudo. Nós, de novo, não temos dois termos para escudo. Aí a gente usou um outro, defesa, ou a gente usou um correspondente do significado. O Senhor é minha defesa e meu escudo, uma coisa assim. Tá? Então, para explicar o significado. No geral, para resumir, para concluir, o que resultou? A Bíblia de Almeida, ela fez com que os textos narrativos, as histórias, os livros históricos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, subissem. Eles se tornaram literários, mais literários do que o original. As narrativas de Samuel, Reis, Crônicas, elas são escritas de forma bem simples, mas a Bíblia de Almeida subiu o estilo. Nós descemos o estilo, tornando-o mais próximo do original. Os textos poéticos ficaram poéticos. Os textos das epístolas continuam complexos, porque eles foram escritos de forma complexa. Uma coisa que a Bíblia na linguagem de hoje faz é homogeneizar. Ela coloca no liquidificador e mistura todos os ingredientes, sai tudo do mesmo jeito. Uma Bíblia clássica ou de cunho mais formal não pode fazer isso. Aquilo que é simples tem que ficar simples, o que é complexo tem que ficar complexo, e o que é poético tem que ficar poético. Nós, pela primeira vez, colocamos numa edição de Almeida os textos dos profetas em formato poético. Os maiores poetas da Bíblia não são os salmistas. O maior poeta da Bíblia é Isaías. E Isaías tem uma poesia muito bonita. Mas muita gente não descobre, porque acha que foi escrito como prosa. Não é. E então a gente colocando linhas não cheias, linhas pela metade, ou dessa forma, num formato poético, a gente sinaliza que o texto é poético. E poesia tem que ser lida como poesia, prosa como prosa. Uma das coisas fundamentais em leitura de Bíblia é a identificação do gênero. Se você ler um texto que é prosa, o que é histórico, como poesia, você perverteu o texto. E se você ler um texto que é poético, como se ele fosse literal, você também perverte o texto. Então, prosa tem que ser lida como prosa, poesia como poesia. Mas como é que eu sei? O editor já me ajuda. Você pode até questionar isso. Acho que isso aqui não é poético. Tudo bem. Mas ao menos nós procuramos, na medida do possível, sinalizar. Como é que você sabe que é poético? É poético pela repetição. O livro de Jó é uma poesia do começo ao fim, fora aquele início que é em prosa. Eu cheguei à conclusão seguinte: se o livro de Jó não fosse poesia, ele teria metade do tamanho. Porque ele diz tudo sempre 2 vezes. E se a gente se dá conta disso, o livro fica muito mais gostoso. Expliquem isso para as pessoas. Usem isso vocês mesmos. Percebam. Poesia é repetição. É dizer,
a mesma coisa de forma um pouquinho diferente, 2 vezes. Nunca é a mesma coisa, mas é repetição. E aí você vai notar. Você abre um salmo, você vê que é assim. Né? Viu que não havia ninguém e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Isaías 59, 16. Peguei assim ao acaso. Viu que não havia ninguém, maravilhou-se que não houvesse intercessor. É uma repetição, uma rima, é um paralelismo. Isso ajuda muito. A gente procurou realçar isso. Então essa é a Nova Almeida atualizada. Né? Então hoje nós temos uma Bíblia, as Bíblias clássicas de Almeida, a Bíblia mais arrojada, que é a Nova Tradução na linguagem de hoje, e nos faltava uma Bíblia de meio, que é 50-50, que não é nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nós não tínhamos e não temos tipo uma NVI. A NVI faz mais ou menos isso, ela é meio a meio. Então nós, na Sociedade Bíblica, temos hoje a Nova Almeida atualizada, que é esse. Então, para quem não quer a Bíblia na linguagem de hoje, porque acha que ela é muito avançada, mas acha que a Almeida é muito complexa, tem agora a solução. Não tem do que se queixar. Então ela continua com aquele timbre, com aquela sonoridade de Almeida, mas é mais simples, essa é a ideia. Experimente, né, faça um bom uso, e se gostarem, nos deem um retorno também. Se não gostarem, falem para nós. Ela tem tido muito boa aceitação. Tem igrejas que já aceitaram. A Assembleia de Deus decidiu aceitá-la, adotá-la como a segunda Bíblia oficial, revista e corrigida, e agora a Nova Almeida atualizada. Então ela está tendo boa aceitação, porque as pessoas acham que a Bíblia tem que... É muito popular a linguagem de hoje para uso no culto. Mas para a pessoa ler em casa, especialmente para quem nunca leu a Bíblia, ou quer ler a Bíblia rapidinho, sem precisar consultar dicionário, toda a vida a Bíblia na linguagem de hoje. Mas de repente no culto, um texto mais clássico, mas ao mesmo tempo um texto mais simples. E a gente serve as igrejas então dessa forma, trazendo esse texto. Um texto que combina essas duas coisas. Permanece clássico, mas ao mesmo tempo está mais fácil. A gente procura fazer o seguinte: é Almeida, claro que é Almeida. O Salmo 23 não mudou uma palavra. João 13,16 não mudou uma palavra. É Almeida, mas essa eu entendo. Esse é o nosso objetivo. Paro por aqui. Temos uns 7, 8 minutos para perguntas de vocês. Nós gostaríamos muito de ficar ouvindo aqui o Dr. Gilson Schultz, e juntamente com a presença da Sociedade Bíblica do Brasil. Bem, o nosso horário da noite ele é mais compacto. Vocês sabem, devido à situação da nossa cidade. Então temos que vigiar e orar. Mas pelo menos 2 perguntas nós gostaríamos de ter da comunidade acadêmica. Pelo menos 2 perguntas. Eu vou pedir ao Marcelo. Quem se inscreve para perguntar? Júlio, por favor, faz um favor para mim. Leva o microfone a quem quiser fazer perguntas. 2 perguntas. Eu acho que está de bom tamanho. Boa noite, quero agradecer pela grande palestra. No começo, você falou que um dos critérios diretores agora é o texto mais difícil. Então, assim, qual é o critério para o texto mais difícil não ser a interpolação? Né? Então, é visto que você falou que existem vários textos que são idênticos, parecidos, né? E às vezes é mais relevante o texto mais difícil. Então, assim, qual é o critério aí de não ser uma interpolação? Esse texto que é mais difícil. O texto mais difícil é simplesmente um critério. Há outros critérios que é sempre um conjunto. E cada caso é um caso. Não existe uma abordagem consistente nessa questão de texto.
O texto mais difícil é um. Mas se o texto é tão difícil, ou se ele é extremamente difícil, que ele só pode ser um erro, não se vai nessa linha. Então se leva em conta que manuscritos apoiam a leitura ou aquele texto, e assim por diante. A tendência dos copistas era eles podiam omitir acidentalmente textos. Provavelmente eles nunca deixariam nada fora, de forma intencional. Mas, por via das dúvidas, quando eles viam uma anotação na margem, a tendência deles era acrescentar. Por isso, a tendência do texto era crescer. Isso explica os colchetes nas edições que são baseadas no texto crítico. Porque nós temos do Novo Testamento não só 100% do texto, mas mais do que 100%, 102%, 103% do texto que cresceu. Então, o normal a tendência era que o texto crescesse. Mas é possível que às vezes se prefere o texto mais curto, o texto mais longo, isso tudo depende. E não existe um enfoque consistente. E hoje em dia, as traduções, de modo geral, e eu não tenho nenhum segredo sobre isso, por exemplo, aqui, a própria Almeida Revista Atualizada, ela já foi feita em cima do texto crítico, assim chamado. As sociedades bíblicas abandonaram o texto dos receptos em 1904. De lá para cá, sempre se faz com as edições, tipo assim, do texto de Nestle. E no caso da Bíblia hebraica, enfim, não tem como seguir fielmente o texto maçorético por causa dessa questão que eu expliquei. Mais alguém? Obrigado, Júlio. Bem, as palavras finais. Primeiro, agradecer aos alunos da FAECAD, alunos veteranos, egressos que estão aqui conosco. Eu não vou falar o nome por questão de, talvez, o nome de alguém, mas os nossos egressos, uma boa parte também já saiu devido a morarem distantes, os veteranos e também os calouros, os alunos do primeiro período. Alguém do primeiro período? Muito bem, muito bem. Deus abençoe a todos. Então, nossa gratidão aos visitantes. Alguém está aqui hoje não faz parte da FAECAD? Opa, muito bem. São de onde? Todos juntos. Santa Cruz. Oh, maravilha, Santa Cruz. Caxias. Pavuna. Muito, Vista Alegre. Vista Alegre é aqui perto, né? Olha, muito obrigado. A FAECAD agradece a presença de vocês.